Oi pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, vamos falar rapidamente aqui em resumo para você o que é Educação 5.0. Bom, para começar, essa terminologia ela é nova, ela é recente, especialmente advinda depois desse momento de pós-pandemia. Se a gente for pensar, nos últimos anos, a tecnologia ela revolucionou a maneira como a gente vive, como a gente se comunica, como a gente ensina, como é que a gente aprende. E claro, com tantas mudanças, aconteceu de maneira tão rápida, a sala de aula e o mercado de trabalho também foram totalmente impactados por essas transformações, dando origem à chamada Educação 5.0. Bom, para quem não conhece essa terminologia, ela é uma evolução da terminologia de Educação 4.0. E ela consiste na utilização de diversas formas mais saudáveis do uso de tecnologia dentro de sala de aula, de maneira a promover mais qualidade de vida, especialmente dessa sociedade que a gente vive, a sociedade 5.0 também. A Educação 5.0, na realidade, ela é voltada ao protagonismo social e ela estimula essa integração cada vez maior entre os seres humanos e a tecnologia. Na prática, essa ideia ela já era considerada uma tendência para o futuro, mas, novamente, com a pandemia, todo esse processo foi acelerado. E com toda essa velocidade, advinda aí da questão da pandemia, os professores tiveram que se adaptar, professores e as escolas em gerais tiveram que se adaptar a essa nova realidade, E como que a gente transportava aqueles conhecimentos, aquela maneira didática que a gente ensinava dentro de sala de aula para fora, Então a gente teve que encontrar diversos artifícios, software, hardware, para poder ajudar a gente nesse processo. Então a Educação 5.0, ela advém dessa necessidade, onde a gente rapidamente teve que se adaptar a essas novas mudanças e fazendo um paralelo, até para que a gente consiga se contextualizar a Educação 5.0 em relação, por exemplo, à Educação 1.0 ou 2.0, eu quero trazer aqui para vocês um breve resumo de cada uma delas, para a gente se situar e entender onde é que a Educação 5.0 quer chegar. Vamos nessa? E para começar a falar sobre a questão da evolução da área de educação, eu vou trazer então em primeiro lugar a Educação 1.0. A Educação 1.0 ela parte ali da primeira Revolução Industrial, e aqui a Revolução Industrial acontece em 1760 a 1860, onde a gente tem uma forte questão de mecanização do processo de trabalho. Então é nesse primeiro momento que as escolas começam a estruturar a forma como que ela ensina para que essa demanda, esses estudantes possam se adequar a essa realidade de mercado de trabalho. Então, a escola não estava muito preocupada naquele momento em trabalhar, por exemplo, com habilidades e competências, como a gente tem isso muito forte hoje na educação. A escola estava querendo preparar esses estudantes para esse mercado de trabalho que exigia que esses alunos tivessem habilidades técnicas para atender uma demanda pontual. Então, o professor, na realidade, naquele momento, ele era fonte de conhecimento. Ele não estava muito preocupado se o aluno realmente estava aprendendo. Ele estava muito preocupado em passar determinadas informações para que o aluno pudesse captar e rapidamente sair daquela situação e ir para o mercado de trabalho. O método de ensino, ele era um método de ensino muito tradicional, onde o professor, novamente, era o detentor do conhecimento, trazia as informações para a sala de aula e o aluno simplesmente, de maneira passiva, absorvia aquele conhecimento e depois fazia uma prova tradicional, E aquela prova media se ele sabia ou não sabia aquele determinado conhecimento. Então, quando a gente fala um pouco de educação, essa Educação 1.0 é dessa geração. Agora vamos falar um pouquinho da Educação 2.0. Aqui a gente tem a primeira etapa da segunda Revolução Industrial, Lá pelo século XIX, finalzinho do século XX, onde já tinha uma produção em massa, uma produção em série. A gente começa a ter uma velocidade também, uma escala nos meios de comunicação. O professor, nesse momento, ele passa a ser guia, ele passa a ser fonte. Ele sai daquela postura um pouco mais tradicional, como a gente tinha na Educação 1.0, para uma postura um pouco mais mediador. Então, ele realmente ali está se importando que o aluno, além de entender aquela informação, ele consiga aplicar aquela informação no dia a dia da vida dele. O método de ensino ele ainda é tradicional, como na Educação 1.0, mas ele tem pequenas aberturas de maneira mais colaborativa para fazer com que os alunos possam trocar informações. Então aí já começa uma coisa importante, que é o primeiro desenvolvimento dessas habilidades interpessoais, de comunicação, de colaboração. Então a gente consegue dar um passo a mais nessa escada da Educação 1.0 para a Educação 2.0.
E aí eis que surge a terceira revolução industrial, lá em 1960, 1990, onde essa educação 3.0 ela agrega um pouco mais de valor nessa relação interpessoal, onde as habilidades também começam a ser mais desenvolvidas. Aí sim, o professor ele começa a ter um trabalho mais de organizador dos conhecimentos, do ponto de vista de mediá-los melhor, onde ele vai ter uma intencionalidade pedagógica, ele quer trazer um significado, ele quer que realmente o aluno entenda aquele tipo de conhecimento para poder aplicar ele e que ele transcenda esse tipo de conhecimento para fora de sala de aula. Então, essa aprendizagem ela é um pouco mais flexível, mais aberta à criatividade, à interdisciplinaridade. Então, enquanto na educação 1.0 e na educação 2.0 ainda era muito blocado esse nível de conhecimento, aqui na educação 3.0 o professor já começa, a escola, né, como um todo, aqui na figura do professor, mas já começa a ter um trabalho um pouco mais interdisciplinar, de fazer as conexões com as outras áreas de conhecimento. Então o aluno, ele é mais criativo, o aluno é mais participativo, o professor dá uma abertura maior para que essa participação aconteça. Então são pontos muito importantes quando a gente vê essa evolução da educação 1.0 para 2.0 para 3.0. Agora, vamos entender um pouquinho a educação 4.0, onde ela surge de uma quarta revolução industrial, lá para o final do século XX, não faz muito tempo, né? Onde a gente trabalha um pouco mais essa questão de conectividade. Realmente a gente começa a ter um engajamento melhor da escola como um todo, utilizando um pouco mais ferramentas com metodologias ativas. Eu já começo a utilizar a tecnologia para que o aluno realmente se engaje para entender melhor aquele tipo de conhecimento. Eu tenho até alguns outros vídeos que eu vou deixar como recomendação aqui para vocês, que fala, por exemplo, da utilização de espaços makers, da utilização, por exemplo, de outras ferramentas para que o aluno possa, por exemplo, produzir o seu próprio game, para que ele possa aprender um pouco mais de maneira interdisciplinar outras áreas de conhecimento. Então, nesse momento, o professor de fato deixa de ser o detentor do saber, né? Então, uma coisa que é importante é que o professor ele realmente começa a mediar, ele começa a questionar, ele começa a fazer as perguntas. E o papel do professor, além de ser esse guia, esse orientador, é realmente fazer com que o aluno busque essas informações, porque a partir de agora o fator importante, a palavra-chave da educação 4.0 é a conectividade. O aluno ele está mais ativo, ele tem já essa característica de construir o conhecimento com o apoio dos outros colegas, de ter um trabalho mais colaborativo, trabalhando por meio de vivências, de experimentações. Então, a metodologia do que a gente chama do aprender fazendo, ela é muito forte nessa educação 4.0. Agora, chegamos de fato na educação 5.0. A educação 5.0 nada mais é do que uma evolução da educação 4.0. Então, as mesmas características que nós tivemos na educação 4.0, de conectividade, de aprendizagem colaborativa, ela retorna para 5.0, mas ela tem um acréscimo de reconexão com a natureza. Então, como eu mencionei para vocês agora há pouco, no início do nosso vídeo, essa educação 5.0 ela parte muito desse contexto de pandemia que nós vivemos na educação, né? De como que o professor e a escola como um todo se conecta com a natureza, como é que a gente olha para essa questão da nossa saúde, especialmente da questão socioemocional. A escola ela começa a educar para a cidadania. E o objetivo da tecnologia aqui, que é um pouco diferente da educação 4.0, que é de fato aprender por meio de se engajar, aqui não. É utilizar a tecnologia realmente para mudar a comunidade, para mudar o mundo em que vive, como que eu aplico esse tipo de conhecimento nessa sociedade, que é uma sociedade diferente, pós-pandemia. Os alunos dessa geração 5.0, a gente começa a ter os alunos da geração alfa ativos no processo, conectados com o mundo. Então, uma palavra que surge muito importante nessa educação 5.0 é o aluno, o estudante glocal. Isso não está errado, tá? É uma terminologia que é a mistura do aluno global com o aluno local. Então fica glocal. Essa percepção é onde o aluno ele tem conectividade com o mundo, mas ele também, por meio daquilo que ele vivencia, por meio da tecnologia, ele muda a sociedade que ele vive, que consequentemente muda o mundo. Então essa é a intenção de uma educação 5.0 que trabalha muito a questão das metodologias ativas. Então aqui acho que a gente começa a ter a percepção também, um cheirinho do que vem pela frente nos próximos anos, e aqui eu arrisco um palpite.
que a gente está olhando agora para uma nova fase daqui a alguns anos, da educação 6.0, onde o aluno também, além de se conectar com essa natureza, ter essa reconexão e trabalhar essas metodologias ativas, é esse aspecto, por exemplo, que a gente tem ouvido falar bastante sobre o metaverso. Aqui no canal a gente vai ter alguns conteúdos até falando sobre a questão do metaverso e como que eu aplico o metaverso na área de educação, mas acho que com o advento aí do metaverso acontecendo nos próximos anos, a própria educação também tem que se apropriar dessa mudança e conectar esse aluno que já está nesse universo, né? Então o que eu quis trazer para vocês aqui, pessoal, é um pouco do resumo do que é essa educação 5.0. Se vocês quiserem discutir isso um pouco mais, deixem nos comentários as perguntas, eu vou tentar respondê-las à medida que eu for conseguindo também. E para quem ainda não é inscrito, se inscreve no canal, curte esse vídeo se você gostou e compartilha com um colega que é de educação ou que é interessado numa educação 5.0. Muitos pais me perguntam como é que essa educação 5.0 vai impactar a vida dos filhos. Então esse é o canal para a gente discutir esse tipo de coisa. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.